Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e esse é o vídeo de pré-jogo da partida entre América Mineiro e Fluminense, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018, a última rodada do primeiro turno. Depois de uma campanha de literalmente altos e baixos, muito altos e muito baixos, e muitos baixos, o Fluminense chega ao final do primeiro turno com uma pontuação razoavelmente baixa. 22 pontos, não era tudo que a gente esperava, mas uma posição ligeiramente agradável, né? De uma nona posição. É óbvio, eu vou falar, agradável era estar disputando título, etc. Mas a gente, se pegar lá a minha análise depois do jogo entre Fluminense e Corinthians, eu falo exatamente sobre isso. O nosso campeonato era o campeonato de fugir do rebaixamento, era o campeonato do 10 para baixo, do 10º para baixo. E do campeonato do 10º para baixo, a gente é o líder, já que a gente é nono. Mais especificamente sobre essa partida de amanhã, né, contra o América Mineiro, jogo às 19 horas, um jogo, não é o tradicional horário da Globo, né, o jogo mais tarde. O Fluminense não relacionou dois jogadores para essa partida. Um deles vinha sendo titular, que é o Ayrton, por dores musculares, né, ele não tem nenhuma lesão, mas sentiu um desconforto, não vai para o jogo, e aí fica sempre aquele negócio, né? Ayrton vem de um histórico, ele ficou um ano parado, voltou a jogar, se eu não me engano essa é a terceira ou quarta partida que ele joga como titular, né? Ele jogou ali contra o Palmeiras, então assim, é algo que tem que ficar de olho realmente. E o outro jogador é um que nem chegou ainda a ser titular com o Marcelo Oliveira, né? Desde que ele chegou, que é o Luciano. Esse tem uma lesão mesmo, ainda não sabe exatamente o tempo de recuperação, uma lesão muscular. Por outro lado, pela primeira vez, o Danielzinho foi relacionado, ele que veio do Oeste, né? O Fluminense fez a troca de empréstimos, ele tinha emprestado o Danielzinho para o Oeste, aí pegou de volta e mandou o Luquinhos, e o Danielzinho está relacionado para a partida. Fica sempre aquela dúvida, né? Pô, a gente vai estar numa sequência muito ruim, precisa de uma vitória, a gente vem ali de 3 jogos, um empate, 2 derrotas, sendo que 2 desses jogos foram em casa e o que foi fora de casa era contra o Lanterna na época. Eu lembro que até teve alguém aí que comentou, não sei se foi no Twitter ou provavelmente no YouTube aqui mesmo, que me marcando, falando que eu projetava para esses 3 jogos, né, Ceará, Bahia e América Mineiro, eu projetava 7 pontos. Falava que não tinha como a gente fazer 6, porque perder um desses 3 jogos seria muito ruim, e a gente conseguiu perder 2 e empatar 1. Eu projetava 7, a gente ficou com 1 ponto. E isso afetou bastante, porque 7 pontos hoje, a gente continua na 9ª colocação, mas está vendo cada vez mais o nível da água subir, né, já que a zona de rebaixamento, deixa eu conferir aqui, a zona de rebaixamento tem 19, que é o Vitória. Então, assim, a gente tem 22, uma vitória, 3 pontos e o Vitória empata com a gente. Mas com aqueles 7 pontos que eu tinha projetado, a gente conquistou 1, com 6 pontos a mais, o Fluminense seria o 7º colocado hoje, já na frente do Corinthians. Então, fez falta? Fez. Mas como eu venho falando aqui várias vezes, o Fluminense ganhou pontos que a gente não imaginava ganhar, como por exemplo a vitória contra o Sport lá, da forma como foi, os próprios 3 pontos que trouxe de Salvador lá contra o Vitória, numa virada já no finalzinho, ganhou pontos que a gente não... Aquele jogo contra o Cruzeiro em casa também, lá no início do campeonato, com 1 a menos desde o início do primeiro tempo, foram pontos que a gente não esperava ganhar dentro da circunstância do jogo. Então pontos que a gente esperava ganhar, a gente também acabou não ganhando, então ficou na média ali. Essa 9ª colocação, apesar do Fluminense já estar aí dono da 9ª colocação, né, já vem as 3 ou 4 rodadas, se não me engano, que o Fluminense se mantém ali, mesmo não ganhando as partidas, apesar da gente ter essa segurança de, nossa, não estamos lá embaixo brigando, mas como eu falei, o Fluminense é nono com 22, o 10º é o Botafogo com 22, o 11º é o América Mineiro com 21, o 12º é o Santos com 21, o 13º é o Bahia com 21, o 14º é a Chapecoense com 21, ou seja, o 14º tem 1 ponto a menos que o Fluminense. O 15º é o Sport com 20, e aí já vem Vasco em 16º com 19, Vitória também com 19 em 17º. Ou seja, 3 pontos são 8 posições. O Fluminense pode ter uma queda brusca em aí, caso perca amanhã para a América. E é por isso que, apesar de eu refletir bastante sobre a postura do Fluminense amanhã no jogo, e apesar de
reconhecer que o time da América esse ano montou um time realmente para permanecer na Série A e acredito que vai permanecer. O Fluminense tem que aproveitar os momentos do campeonato. Tem que aproveitar quando se abre uma oportunidade para ele. E essa talvez seja a primeira ali, oportunidade para o Fluminense se distanciar da zona de rebaixamento e pensar mais tranquilamente em se dedicar à Copa Sul-Americana. E levando o Brasileirão sem perder o ritmo, se mantendo ali. E é o que eu tenho falado sempre. O Fluminense com uma vitória amanhã, e é por isso que eu acho que o Fluminense deve jogar para vencer amanhã. Não considerarei, é óbvio que tem circunstância de jogo, mas se chegar alguém aqui agora, fala, ó, você não viu o jogo, não sabe quanto foi, topa aceitar o empate? Eu não aceito. Eu não aceito assim não. Eu prefiro pagar para ver do que pegar o empate logo agora. Acho que temos condições de vencer. E aí sobre a vitória, né? O Fluminense com uma vitória amanhã, para os que gostam de se iludir com o Libertadores, o Fluminense está na frente do Botafogo ali, que tem o mesmo número de pontos, no número de vitórias. Então, ganhando, o Fluminense não perde posição. E como o Corinthians jogou hoje e perdeu em casa para o Grêmio, jogou, eu estou falando amanhã, mas esse vídeo sai na manhã do jogo, né? Então, quando eu disse amanhã, você entenda hoje. Eu estou gravando isso de madrugada, vocês já sabem disso. Então, hoje, contra o América Mineiro, o Corinthians jogou ontem e perdeu para o Grêmio. O Corinthians tem 26 pontos. O Fluminense tem 22, ganhando, encosta no Corinthians e quarta-feira tem o quê? Fluminense e Corinthians no Maracanã. Ou seja, é uma ótima oportunidade para o Fluminense passar o Corinthians. O Cruzeiro eu acho até difícil, porque o Cruzeiro joga em casa contra o Bahia e na primeira rodada do retorno o Cruzeiro pega o Grêmio fora de casa. Mas enfim, não consideraria uma ultrapassagem já do Cruzeiro não. Mas o Fluminense ficaria na 8ª posição, atrás de Cruzeiro, que está na Libertadores e na Copa do Brasil, Palmeiras, que está na Libertadores e na Copa do Brasil, Grêmio, que está na Libertadores, Flamengo, Libertadores e Copa do Brasil. A chance desses 4 aqui, pelo menos um deles ganharem essa competição, é muito grande. Então, automaticamente já abre ali G7, abre um G8, Fluminense continua no bololô ali, e é o que eu tenho falado, o importante não é chegar no G6 agora. O importante é estar no bolo, estar a 2 pontos, 3 pontos, aí empata, aí de repente perde um jogo, cai para 3 pontos de novo, fica ali no bolo até o Fluminense se manter na Sul-Americana. A partir do momento que foi eliminado a Sul-Americana, você está ali perto daquela zona e aí é o sprint final para conseguir a vaga na Libertadores. Eu não vejo como necessidade o Fluminense já estar ali agora em 5º, 4º, não vejo que tem futebol para se manter ali. Mas estando ali naquele limitezinho, como foi no ano passado, Chapecoense e o Vasco. Eles estavam ali meio que disputando rebaixamento, mas estavam sempre ali por perto, disputavam o rebaixamento um pouquinho de longe, etc. No final, sai gol de fulano, sai não sei o que, né? Tá na Libertadores. De repente, um gol lá no último minuto de Túlio de Melo e Chapecoense está na Libertadores. Então tem que se aproveitar disso. Se manter ali em cima, se manter perto do grupo que está indo para a Libertadores, do grupo que está disputando coisas mais acima, mas se dedicando na Sul-Americana, que é um título que a gente tem realmente a necessidade de ganhar. Minha escalação para o jogo de ontem, pro jogo de hoje, né? Marcelo Oliveira chegou a falar ali, jogou com 3 zagueiros na quinta-feira, surpreendeu todo mundo, mas ele deixou meio que bem claro que talvez use futuramente. Talvez, muito provavelmente, lá contra o Deportivo Cuenca, né, num jogo que ele vai ficar retrancado. Não acredito que ele vai entrar retrancado contra o América Mineiro. Então eu estou apostando, né, na escalação com Júlio César, a zaga tradicional com Gilberto Gum, o outro zagueiro, Digão. Gilberto Gum, Digão e Ayrton Lucas. Na dupla de volantes, né, com os Richard, voltando a ser titular, para aqueles que amam os passes do Richard, né? Richard e Jadson, não tem muito o que fazer. Achei até que Jadson teve uma boa atuação. O 3-5-2 salvou muita gente, eu vou falar disso rapidinho depois. Richard e Jadson, Sornosa e Marcos Júnior, Matheus Alessandro e Pedro. Aí não sei se ele colocando Marcos Júnior, Matheus Alessandro e Pedro como linha de 3 na frente, ou colocando Marcos Júnior, Sornosa e Matheus Alessandro como linha de 3 no meio, fazendo 4-2-3-1, ou recuando Marcos Júnior para jogar no meio junto com o Sornosa e botando Matheus Alessandro de dupla de ataque com o Pedro, que foi mais ou menos o que ele fez na quinta-feira, né? Matheus Alessandro bem mais ofensivo junto com o Pedro. O 3-5-2 revitalizou 2 jogadores importantíssimos para o Fluminense. Jadson, que teve uma boa atuação na quinta-feira,
e Ayrton Lucas, que para mim foi o melhor em campo, até melhor do que Pedro. Resta saber se, voltando a um 4-4-2, qual é a forma que ele vai utilizar para o Ayrton Lucas voltar a jogar ou continuar jogando o que ele jogou na quinta-feira, né? Porque no 4-4-2 ele não tem rendido tanto, já que ele não tem aquela liberdade para dar aquelas arrancadas, né? Ele não é muito habilidoso de fazer firulinha, etc. Ele é muito de dribles objetivos e com velocidade. Então, se ele dá aquelas arrancadas, de repente perde a bola no ataque, ele tem que voltar muito rápido porque ele deixou a dele aberta no 4-4-2. No 3-5-2 ele tem uma segurança maior. Então, eu não sei o que o Marcelo Oliveira vai fazer. Já pensei num 3-4-3, seria uma possibilidade, mas acho muito difícil que ele faça, que seria com os 3 zagueiros, né, Ibanez com o Indigão, Gilberto e Ayrton Lucas na lateral, e no meio jogando com Richard, né, como primeiro volante, e Jadson. E botando na linha de frente Sornosa, Matheus Alessandro e Pedro, botando Sornosa bem mais aberto por um dos lados, partindo para dentro. Ou então até tirando Sornosa, botando o Marco Júnior também, fazendo uma formação mais fluida dessa forma. Enfim, muito obrigado a todos. Se inscrevam aqui no canal do Raiz Tricolor. Vamos comemorar juntos uma vitória hoje. Um pequeno ponto que eu normalmente falo aqui, não é tão simples vencer não. Porque nas cotações de aposta, o América está pagando 2,30, o Fluminense está pagando 3,10 e o empate 3,25. Ou seja, as chances do América, segundo as casas de aposta, são muito grandes. Assim, eu não recomendo muita coisa aqui normalmente não, mas segundo as casas de aposta são grandes até demais. A chance do Fluminense fazer um crimezinho aí é boa também. Enfim, muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!